Olá pessoal, tudo bem? Quero falar um pouquinho, tá? Essa máquina aqui é a Taylor 716, uma máquina muito complicada na parte de manutenção. Poucas pessoas têm habilidade de mexer nela porque ela tem um compressor para gelar o cilindro e a cuba. Então, por causa disso, ela tem muitas válvulas, tá? Então, eu quero passar para vocês a parte de refrigeração dela, tá bom? Vamos lá então. Aqui, ó. Aqui são as válvulas de serviço. Eu coloco o manômetro da alta aqui e o manômetro da baixa aqui, tá? Eu tenho que abrir esse parafuso aqui, né? Essa porquinha. Tampinha, é uma tampinha. Deixa eu ver se ela tá aberta. Tá travada aqui, ó. Abro essa tampinha e aqui embaixo eu coloco uma chave L e abro para ter acesso ao gás, tá? Igual como se fosse de ar condicionado, tá? Ok? Aqui é a válvula de serviço da pressão baixa, válvula de serviço da pressão alta, tá? Vou falar só desse lado. A mesma coisa que eu falar desse lado se aplica ao lado direito, ok? Aqui é o compressor, tá? Esse cano aqui, ó, esse cano aqui é o mesmo cano que vai lá nas válvulas, tá? Esse aqui é a válvula da baixa, ó. Que é a válvula que eu acabei de falar para vocês ali, de que eu coloco o manômetro. Esse aqui é da baixa. Esse cano aqui é onde sai a alta pressão, tá bom? Essa máquina tá suja, pessoal, que a gente tá fazendo manutenção nela. A alta pressão sai aqui, tá? E aí aqui tem um cano, tá vendo do lado? Que é esse cano aqui, ó, que vai lá na válvula de serviço que eu acabei de mostrar, de alta pressão. Então o gás vem, ele para aqui nesse cano da válvula, ele continua e vem nesse pressostato. Esse aqui são dois pressostatos, ó. Esse pressostato aqui é o pressostato, tá? De proteção de alta pressão. Por exemplo, suponha que em algum momento um entope, dá um entupimento, ou o condensador, que inclusive está muito sujo, ele entope, ele fica muito sujo, a pressão do gás não esfria. Quando chegar mais ou menos 440 PSI, ele corta a energia, a energia que está passando aqui, ele vai desligar essa energia e a máquina para de funcionar, tá? Então isso aqui é um pressostato de pressão, tá? Esse segundo pressostato aqui, ele é o pressostato que liga o ventilador, a turbina, que é esse cara aqui, ó. Tá? Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o ventilador que esfria a máquina, tá bom? Tá muito sujo também, ó. Uma das causas aí de você lava o condensador, mas a máquina mesmo assim não esfria, porque, ó, tá vendo? Vou fechar. Então, pessoal, continuando a informação do sistema de refrigeração da Taylor 712, eu quero só deixar uma observação que ela está assim e a gente está fazendo manutenção, porque os técnicos vêm, eles só fazem o serviço de manutenção, mas eles não fazem a limpeza da máquina, e a gente vem fazer a manutenção e a limpeza, por isso que ela está suja assim. Continuando aqui, ó, então aqui, ó, aqui o gás, ele sai quente do motor, esse gás quente, ele tem o primeiro caminho, que é esse cano aqui, que ele vai para a válvula de serviço, onde a gente coloca o manômetro. Então aqui, ó, pressão alta. O gás está saindo aqui em alta pressão e alta temperatura. A pressão está muito alta aqui, chega até 300 PSI. Aqui é a válvula de proteção do sistema de refrigeração. Por exemplo, suponha que tem algum entupimento, alguma válvula fecha, as válvulas de trabalho, e a pressão sobe, passa de 440 PSI. Aí esse pressostato, ele vai desligar a energia que passa nesses dois fios. A energia chega no fio e continua para o outro fio que vai lá na placa. Então ela desliga essa energia e a máquina para de funcionar. Aí tem que ver por que a pressão está subindo, tá? A pressão pode subir se a turbina não funcionar. Aqui vai um ventilador aqui dentro, se ele não funcionar, a pressão sobe tão alto aqui que desarma, o pressostato chega a desarmar. Esse outro pressostato é um pressostato de 270 PSI, tá? Esse aqui é de 440, esse aqui é 270. Quando chegar a 270 PSI, ele vai desligar o que? Esse cara aqui desliga... Aliás, desculpa, esse cara aqui, ele liga o ventilador que está aqui dentro. Essa máquina,
quem liga o ventilador é esse pressostato, é ele que vai ligar a turbina, tá? 712, quem liga a turbina é a placa. Na 716, quem liga a turbina é esse pressostato, ok? Então, chegou 270 PSI, esse termostato liga a turbina para abaixar a pressão do gás. Continuando aqui tem um outro cano, né? Esse cano aqui, ele é da pasteurização, tá? A gente não vai falar sobre ele. A gente vai falar só do circuito automático, que é a parte de produção de sorvete. Então aqui não vai falar depois. Aí o gás vem aqui, ele entra no condensador, do condensador ele vai, esfria, vem para esse tubo de líquido. Nesse tubo de líquido ele sai e vem nesse filtro, tá? Então o gás esfria aqui no condensador, passa no tubo de líquido e vem nesse filtro. Desse filtro para cá, ele vai dividir em 3 partes. Tem um cano, tem 2 canos, tem 3 canos, tem uma válvula, tem 2 válvulas, tem 3 válvulas. Voltando aqui, pessoal, dá uma olhada aqui, tem um filtro. Esse filtro é o gás que está vindo lá aqui do condensador. Esfriou, ele passa pelo filtro e tem aí daqui esse gás, ó, dá uma olhada aqui. Ele chega aqui e daqui ele vai ter 3 caminhos, ó. 1, 2, 3, tá? O caminho, esse, vamos falar desse primeiro cano. Esse primeiro cano, para ele continuar, o gás continuar passando aqui, essa válvula tem que estar ligada, tá? Então aqui é uma bobina e aqui atrás tem uma válvula. Eu vou tirar para vocês verem. Ó, aqui, ó. Essa aqui é a válvula, tá? Essa bobina aqui, ela cria um campo magnético aqui. Ela vira um ímã, né? E aqui dentro tem um a gente chama de embolo, mas tem aqui um ferrinho dentro, que quando cria o campo magnético, esse ferrinho sobe, aí o gás passa, tá? Então essa bobina, ela tem que receber energia lá da placa, tá? E ela recebendo energia, ela vai abrir essa válvula, esse gás passa por essa válvula e aí, tá vendo aqui? Dá uma olhada, ó. Ele sai aqui nesse caminho, sobe, ó, tá subindo e ele vai vir aqui, ó. Vai vir nessa válvula de expansão, tá? Essa válvula de expansão é a válvula que refrigera a cuba, tá? Então a cuba aqui, ó, a cuba aqui recebe a refrigeração e começa a gelar, tá bom? E quem que é o cara que faz isso? É essa válvula aqui, essa válvula da cuba, tá? Agora aqui, ó, nessa linha de baixo, esse cara aqui é a válvula e a bobina que alimenta o cilindro, tá? Então para o cilindro gelar, essa válvula tem que estar ligada, tem que estar funcionando. Então o gás passa aqui, vem aqui, daqui ele sai, ó. Se você dá uma olhada, ele tá aqui, ó, saindo aqui, ó. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Tá saindo aqui, tá? E aí é esse mesmo cano que tá vindo aqui, ó. Aí ele subindo aqui. Aquele mesmo cano tá saindo lá da válvula, vem aqui. Daqui ele vem para a válvula de expansão, ok? Ó, válvula de expansão. Então, aqui da válvula de expansão ele vai gelar o cilindro, ok? Essa outra válvula de baixo é a válvula bypass, tá? Que é esse cano de baixo aqui, ó, é a bypass. O que acontece? No automático, na forma de fazer o sorvete, vai ligar essa e vai ligar essa válvula. Por quê? Porque está fazendo um sorvete. Então, está passando uma quantidade de gás aqui e outra quantidade de gás aqui. Quando o cilindro ele gela, essa válvula, o cilindro gela, o sorvete fica pronto, essa válvula fecha. Aí a cuba continua gelando, porque a cuba demora mais para gelar. Então essa válvula e essa bobina, ela vai continuar ligada. Mas vocês entendem que a quantidade de gás que está vindo lá do condensador é a mesma quantidade? Uma quantidade grande de gás? Essa quantidade de gás, ela não tem como ela passar toda aqui. Então, uma parte desse gás tem que ser desviado. Por quê? Porque é muito gás que vai passar aqui e não consegue passar. Aí eles fizeram o quê? Uma válvula. O que é uma válvula bypass? É uma válvula que desvia o excesso de gás para ir para o motor, para não saturar de gás aqui essa válvula do reservatório. Então esse bypass que é um desvio para não ir muito gás lá no reservatório, é o desvio que passa aqui, aí esse cara liga, ele vai deixar esse gás em excesso passar nesse, tá vendo aqui, ó,
essa válvula de expansão. Isso aqui é o bypass. E daqui, ó, o que acontece? Ele vem no retorno, que é o retorno aqui, ó. Então o bypass passa aqui, passa nessa válvula aqui de expansão e vem no retorno e volta para o compressor, ok? Essas aqui é as válvulas de refrigeração. Lembra que essa válvula aqui é a válvula de expansão que vai para o cilindro que gela para fazer o sorvete. Então o gás entra lá no cilindro, trabalha no cilindro, ele tira o calor do sorvete, aí ele vai sair aqui, ó. Saindo aqui, ele vai passar por essa válvula. Essa é a válvula de saída do cilindro. Essa aqui, ó, é a válvula que entra o gás no cilindro, e essa válvula é a válvula que sai o gás do cilindro, tá bom? E a mesma coisa acontece com a cuba. Essa válvula aqui de cima é a válvula que manda gás para a cuba, tá? O gás vai entrar aqui na cuba, ele vai gelar as duas cubas, ele vai gelar toda essa cuba, né? Essa cuba aqui, ele vai sair daqui, aí ele vai passar por essa válvula EPR. EPR é uma válvula regulamentadora de pressão, é uma válvula que regula a pressão, tá? Então esse é o circuito. Esse é o circuito, ele passa por essa válvula e vai, desce e vai lá para o compressor, ok? Gente, ó, o gás vem do condensador, passa nessa válvula, que você sabe que é a válvula da cuba, e ele passa nessa válvula e ele sobe aqui e vem aqui, ó, nessa válvula de expansão. Essa válvula de expansão é ela que vai expandir o gás para ele entrar no cilindro gelando. Essa válvula de expansão, ela é uma válvula, a gente chama de válvula automática, ou seja, ela fecha e ela abre. Por exemplo, está muito quente aqui dentro, ela abre para vir bastante gás para gelar. Aqui dentro já está bem gelado, ela fecha para deixar passar só um pouquinho de gás. Então ela fica controlando. Se estiver muito quente, ela deixa entrar mais gás no reservatório. Se estiver muito frio, ela deixa entrar menos gás no reservatório. Aí você vai falar assim, Mauri, como que essa válvula sabe que o reservatório que o reservatório está quente ou está frio? Ela sabe porque, ó, tá vendo que tem um arame em cima dela? Esse araminho, tá vendo? Ele fica bem aqui, ó, na saída do reservatório. Ele fica aqui, ó. Isso aqui tá solto, que é que deixou solto. O que é? Isso aqui é um sensor. Se ele vê que o gás aqui tá frio, ele fecha para entrar pouco gás. Se ele vê que o gás está passando aqui muito quente, quer dizer que a cuba está quente. Aí ele abre, aí ele manda informação para essa válvula de expansão para ela abrir, para ela mandar mais gás até que começar a ficar gelado, ok? Então isso aqui é uma válvula, a gente chama de válvula automática, que ela regula sozinha a quantidade de gás que tem que ir no cilindro, no reservatório. Pessoal, aqui, só para continuar, aqui é a parte que sai o gás quente, alta pressão, tá? Então essa alta pressão vem aqui. Aqui é a válvula de serviço, que ela vai lá na frente, que é essa válvula. Tá vendo ele aqui, ó? É essa válvula de serviço. Então eu coloco o manômetro, o cano vermelho do manômetro aqui, tá? Para mim saber qual que é a pressão que está saindo aqui do compressor. Então ela vem na válvula de serviço, ela sobe, passa por esse pressostato aqui de segurança, passa por esse pressostato aqui do ventilador, e aí ela sobe aqui, ó, tá vendo? Ela sobe aqui, ó, e fica parada aqui. Então aqui o gás é quente, é o gás que está saindo do motor. Então essas duas válvulas só vai ligar quando começar a fazer a pasteurização à noite, ou seja, essa máquina 716, ela esquenta, ela ferve o sorvete, ela ferve a calda. Então as válvulas aqui, ó, gente, na pasteurização, essa válvula aqui, ó, do reservatório, essa válvula do cilindro não funciona, porque essas válvulas aqui, ela só vai funcionar no automático, na produção de sorvete. Na pasteurização ela fica desligada, só vai ficar ligada essa válvula aqui do bypass, tá? Essa que fica ligada, depois eu explico para vocês. Então desligou as válvulas lá de produção de sorvete, vai ligar essa válvula aqui, ela liga, e aqui ela deixa esse gás quente ir lá no cilindro. Então daqui, ó, ele vai no cilindro e esquenta o cilindro, ferve, o sorvete está no cilindro. E essa aqui, ó, dá uma olhada, ela vem para a cuba e ferve o gás que está na cuba, ok?
E esse gás quente que irá entrar no cilindro, então vai ficar essa válvula ligada na pasteurização, vai ficar essa também ligada na pasteurização que vai esquentar o reservatório, essa aqui vai deixar o gás esquentar o cilindro, e essa válvula de retorno também fica ligada, porque essa válvula é da saída do cilindro, ela fica ligada. Então fica e essa válvula aqui do bypass ligada. Essas 4 válvulas ficam ligadas, ok? Para quem tem dúvida, esse cara aqui é o cara, qual é a função dele? Aqui passa o gás quente, tá vendo? Antes do gás chegar no condensador, que a função desse condensador é esfriar o gás, antes de chegar, ele tem esse caminho, que é onde vai fazer a pasteurização. Mas todo o gás que está saindo do motor, uma parte dele continua passando aqui, então ele passa aqui, vai esfriar e vai chegar aqui no filtro. Essas duas válvulas na pasteurização não vai estar funcionando, vai estar funcionando só essa do bypass. O que é o bypass? Bypass é uma saída, é tipo de um ladrão numa caixa d'água, sabe? Um desvio do gás. Na pasteurização, vocês entendem que o gás ele fica muito, ele vai quente para o cilindro, o reservatório, ele esquenta o reservatório lá, ele esquenta a cauda do reservatório e ele vai esquentar a cauda do cilindro. E ele continua esquentando, então você imagina, esse gás vai ficar muito, mas muito quente. Esse gás muito quente, se ele voltar aqui para o compressor, ele queima o compressor, porque vai fazer o compressor ficar tão quente, mas tão quente, que o compressor chega a queimar, o óleo fica muito fino e sai o óleo do compressor e o compressor acaba, né, ele acaba travando aí por falta de óleo. Então, para não acontecer isso na pasteurização, esse motor receber o gás muito quente, essa válvula bypass, o que acontece? Esse gás que está passando aqui, que está vindo do condensador, que está frio, ele liga, tá? Ele liga e esse gás frio, o que acontece? Ele vai sair aqui, ó, ele sai aqui nesse cano e aí esse gás quente que está vindo lá da cuba, lá do cilindro, está passando aqui, ele joga um pouco de gás frio aqui para esfriar um pouco esse gás, para ele não queimar o motor, ok? Pessoal, é o seguinte, a máquina 716, por ela ter um compressor que gela a cuba e gela o cilindro, e ela pasteuriza, então ela tem umas válvulas reguladoras de pressão, então tem que ter uma pressão aqui na cuba. Essa válvula aqui é uma válvula que regula a pressão, tá? E tem essa outra válvula aqui, ó, que é a válvula que regula o bypass, tá? Que é esse cara aqui que desvia o gás. Então essa válvula aqui é a válvula, tá vendo, que regula o bypass. Essa válvula, depois eu vou explicar sobre ela, que ela tem uma regulagem. Se você quer ter uma pasteurização legal, essas duas válvulas aqui, essa válvula e essa válvula tem que estar regulada. Então ela tem um valor de regulagem, ela tem uma forma de regulagem. Se ela não regular, tem que ser trocada, tá? Então depois eu falo sobre isso.